Let it go, make my body go, make our bodies higher. Olá pessoal, nós viemos agora falar, da continuidade aí à República, e só que agora a gente vai bater um papo sobre como é que a máquina política da Primeira República aí funcionava, nesse momento de corrupção, de uma elevada taxa de corrupção no Brasil, que vem desde aqui, desse período aí republicano. Primeiro de tudo, pessoal, para a gente falar dessa máquina política do Brasil, é necessário a gente ter 3 pontos essenciais. É que você tem, dentro da política do Brasil, dando manutenção a tudo isso, você tem presidência, você tem governo e você tem regional, o lado municipal, local. Então você tem esses 3 pontos que vai dar essa sustentabilidade, essa estrutura da política vigente no Brasil. Primeiramente, que lá na presidência, você vai passar a ter o chamado a política do café com leite. A política do café com leite, você sabe que é a alternância no governo entre o presidente paulista e o presidente mineiro. Apesar de o início dessa política, o início desse governo oligárquico, você ainda não ter essa alternância. Somente depois é que você vai começar a ter essa política sendo de fato atrelada aí e acontecendo essa alternância política. Que ela vai finalizar lá em 1930, quando você tem o último presidente que assumiu o Brasil dentro dessa política de café com leite, que foi o Washington Luiz. Ok? Lembrando que na época esses 2 partidos, esses 2 estados, o São Paulo e Minas Gerais, eram os principais estados da vida política do Brasil. Pelo fato de São Paulo ser o grande produtor de café e Minas Gerais ter o maior cabo eleitoral do Brasil naquela época. Ok? E na esfera estadual você tem a política dos governadores. Essa política dos governadores nada mais é que um jogo de interesses. Entre quem? Primeiro, que a política dos governadores, que você vai passar a ter aqui, de um lado tu tem o presidente e do outro lado tu tem o governo. Como é que vai se dar essa política, esse jogo de interesses? O governo auxilia, apoia o presidente no poder e o presidente facilita aquele governo a hora ou em que momento ele precisar. Como assim, professor? Esse jogo de interesses é muito parecido com o que nós temos hoje. Quando você tem um governo de um estado que faz parte da mesma chapa, do mesmo grupo político que o presidente, esse presidente vai facilitar ao máximo o governo daquele político dentro do seu estado. Se por acaso não houver essa parceria, o presidente pode dificultar ao máximo a política dentro de um estado devido àquele governante não fazer parte do apoio político dele. Então a política dos governadores é esse jogo de interesses que você vai ter. E na esfera local você tem os coronéis. Os coronéis que vão lidar diretamente com os eleitores. Através da imposição dos coronéis, que eram aqueles militares que vieram aí lá da Guerra do Paraguai, que estavam já aposentados, acabaram se tornando os coronéis regionais, possuíam um prestígio e um poder de influência muito grande na região em que eles viviam, ao ponto de eleger inclusive prefeitos para essas cidades. Então, através do coronel é que dá-se a eleição para prefeito, governo e presidente. Como naquela época o voto era aberto, então você tem a imposição do poder do coronel em cima do jagunço, em cima do eleitor, para que aquele eleitor votasse no governante que fosse a favor ou que fosse de apoio do coronel. E se por um acaso ele não votasse, ele poderia ser surrado ou inclusive até morto. Então sabia-se porque o voto era aberto. E é nesse momento que a gente vai passar a conhecer o coronelismo, que vai vigorar aí pelo interior do Brasil, principalmente na região Nordeste. E esse coronelismo é que vai ser a base da sustentação de toda essa máquina política que se tem no Brasil. Então, seja o café com leite, seja a política dos governadores, mas tudo vai começar da base, que é do coronelismo, que é aquele que ordena o seu curral eleitoral, ou seja, os seus funcionários a votar em determinado presidente e em determinado governador. E aí você tem toda a manutenção da política
vigente no Brasil durante esse período aí da República Velha, tá? Então é desse jeito que se mantém, vai se manter a política até por volta de 1930, que é quando se rompe a política do café com leite, acaba a República Velha e começa a República Nova com a participação de Vargas no poder do Brasil. Ok? Obrigado pelo apoio de vocês, obrigado pela atenção e até a próxima.